do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é o evangelista Leandro Vazzo. Eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, a ativar o sininho para você receber todas as notificações de cada vídeo que for postado ali, a dar o seu like e a compartilhar cada vídeo que eu vou postar ali. O meu único objetivo é anunciar o Evangelho de Cristo, é propagar as boas novas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora assista essa mensagem que vem aí e seja abençoado você e toda a sua família, em nome de Jesus. A paz de Cristo, que Deus vos abençoe de maneira rica e abundante. Eu quero trazer uma mensagem para vocês que se encontra em Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Que diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo quem escreveu esse texto. Quem escreveu esse texto foi Salomão. E antes de Salomão escrever esse texto, antes de Salomão se tornar o grande rei Salomão, a Bíblia diz que Deus aparece a Salomão em sonho e diz a Salomão: Salomão, o que você quer que eu te faça? Qual é o seu pedido, Salomão? E Salomão então diz para Deus: Deus, eu quero que você me dê sabedoria para que eu possa reinar sobre esse povo. Deus olha para Salomão, se agrada do pedido de Salomão e diz para Salomão: Salomão, muito me agrada o seu pedido. Além de sabedoria, eu vou te dar riquezas, eu vou te abençoar. Quando eu olho para isso, eu aprendo aqui algumas lições. A primeira grande lição é o seguinte: quando nós temos um espírito generoso, Deus não só abençoa as pessoas que a gente quer abençoar, como Deus também nos abençoa de uma maneira muito além do que a gente imagina. Porque Salomão queria apenas ter sabedoria para abençoar o povo e a nação de Israel. Deus deu a ele sabedoria para abençoar o povo e a nação de Israel, e Deus também acrescentou a Salomão riquezas e muito mais. Eu quero aqui trazer uma palavra para a tua vida que é o seguinte: nunca pense apenas em você. Nunca seja uma pessoa egoísta. Nunca seja uma pessoa que só olha para o seu próprio umbigo. Mas sempre pense no próximo, porque aquele que pensa no próximo, Deus abençoa e Deus prospera. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. E eu quero profetizar para a tua vida que você vai ser um ser humano que vai abençoar sempre a vida do seu próximo. Você nunca vai orar pensando só em você. Você nunca vai viver pensando só em você. Você vai viver pensando no seu próximo. E Deus vai te abençoar, vai realizar o desejo que Ele colocou no teu coração e ainda vai fazer muito mais do que você imagina, porque Deus abençoa e prospera aquele que tem um espírito generoso, aquele que tem uma alma generosa. Que nunca possamos ser egoístas e pensar somente em nós mesmos, mas que sempre possamos pensar no nosso próximo. Quando eu olho para esse texto e vejo esse homem chamado Salomão, que se tornou um grande rei na nação de Israel, eu vejo que ele pede a Deus sabedoria. E sabedoria é algo essencial para a vida. Porque quando a gente não tem sabedoria, a gente toma atitudes erradas, a gente toma decisões erradas, a gente age de maneira precipitada, e Deus quer nos ensinar como agir, que decisões devemos tomar. Então peça a Deus sempre sabedoria em tudo que você vai fazer. Peça a Deus para te dar sabedoria para que você seja um marido melhor, para que você seja uma esposa melhor, para que você seja um filho, uma filha melhor. Peça sempre Deus sabedoria para que você seja um funcionário melhor, um patrão melhor, um cristão melhor, um pastor melhor, um pregador melhor do Evangelho. Peça sempre Deus sabedoria. Se tem uma coisa que a gente necessita na nossa vida, é sabedoria. Para poder agir com as pessoas, para poder tomar decisões certas, para poder não fazer nada que a gente venha se arrepender lá na frente. Então peça a Deus sabedoria sobre tudo que vai fazer, sobre absolutamente tudo que você vai fazer. Peça a Deus sabedoria. Quando eu olho para esse texto e vejo esse homem chamado Salomão, eu vejo também que Salomão não está no início da sua vida, ele está no final da sua vida. E ele está escrevendo e está falando o seguinte: tudo tem um tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu.
Tudo tem um tempo determinado. Tudo tem um tempo para começar, como também tem um tempo para terminar. Agora, o detalhe disso aqui é o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado e é o tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, tudo tem um propósito. A gente olha para essa crise que a gente está passando do coronavírus e a gente fica pensando, Deus, o que é isso? São tantas notícias chegando aos nossos ouvidos, são tanta coisa que a gente está vendo, que a gente está ouvindo. Isso tem gerado na nossa vida uma angústia muito grande. E algumas pessoas desespero, medo. Mas quando a gente olha para isso que está acontecendo, a gente vê que tem muita gente que estava longe de Deus que está voltando. A gente vê que tem muita gente que estava completamente distante de Deus, que está buscando a Deus, que está orando, que está jejuando, que está entregando a sua vida a Deus. Então tudo tem um propósito. Quando a nação se distancia de Deus, quando as pessoas começam a viver uma vida independente de Deus, Deus tem que trazê-las de volta para Ele. E quando a gente olha para a nação de Israel, nós vamos ver que o período que a nação de Israel mais buscou a Deus, mais orou, mais jejuou, mais se voltou para Deus, foi quando eles estavam sendo dominados, quando eles estavam sendo perseguidos. Às vezes Deus permite a tribulação para que a gente venha se dobrar diante dele, para que a gente venha se render a ele, para que a gente venha voltar a ele. Então, nesse momento de crise que estamos passando, não vamos murmurar, não vamos reclamar, não vamos nos desesperar. Nós vamos apenas somente se voltar para Deus, buscar a Deus, ler a palavra dele, orar, jejuar, buscar a presença de Deus. É isso que Deus quer de nós. Que a gente se volte para Ele, que a gente se arrependa dos nossos pecados, que a gente se converta dos nossos maus caminhos e que a gente entregue a nossa vida totalmente a Ele. Se Deus está permitindo essa crise tem um propósito de nos fazer voltar para Deus. Então volte para Deus, busque a Deus. Talvez algumas pessoas que estão vendo esse vídeo possam dizer, mas eu tenho uma vida de busca para Deus, mas Deus quer mais de você. Talvez algumas pessoas que estão vendo esse vídeo estão dizendo, mas eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, e eu quero falar uma coisa para você, ainda é pouco. Deus quer mais de você. Deus quer mais entrega, Deus quer mais oração, Deus quer mais jejum, Deus quer mais busca, Deus quer um relacionamento mais íntimo, mais próximo, mais estreito com Ele. Deus quer mais de você. E você que não faz isso, saiba uma coisa, se volte para Deus. Se você não busca a Deus há muito tempo, se você vive a sua vida independente de Deus há muito tempo, se volte para Deus. Deus quer você de volta para Ele. Deus está permitindo a crise nas nações. Deus está permitindo a crise na nossa nação. Deus está permitindo essa crise toda que a gente está passando para a gente se voltar a Ele. Ainda dá tempo de se voltar para Deus. E a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. A Bíblia também diz que a gente tem que buscar a Deus enquanto há tempo. Ainda dá tempo de buscar a Deus. Ainda dá tempo de se voltar para Deus. Então se arrependa dos seus pecados, se converta dos seus maus caminhos, entregue a sua vida para Deus e você vai ver que Deus derramará a glória dele sobre a tua vida, em nome de Jesus. Quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo que há tempo para todo propósito determinado, há tempo para todo propósito. Então há um tempo para começar e há um tempo para terminar. Tudo tem o seu tempo determinado. Escute, tudo tem o seu tempo determinado. Então há tempo para começar e há tempo para terminar. Essa crise começou, mas tem o dia e tem a hora dela acabar. E eu quero aqui, em nome do Senhor Jesus, profetizar
que essa crise está chegando ao fim. Então se volte para Deus, busque a Deus, porque Deus está trazendo a vitória para aqueles que se arrependem dos seus pecados, se convertem dos seus maus caminhos e se rendem totalmente a Ele. Eu quero nesse vídeo profetizar que essa crise está chegando ao fim. Não se desespere, não se abale, não se entregue a remédios. Não fique completamente desesperado, apenas confie em Deus. Apenas descanse em Deus. Apenas se renda a Deus. Porque essa crise começou, mas tem dia e tem hora para terminar. E em nome do Senhor Jesus, essa crise está chegando ao fim. Tudo vai voltar ao normal e a glória de Deus vai nascer sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero aqui dar alguns conselhos, que mais ou menos eu já falei, mas eu quero trazer para vocês aqui, que é como podemos passar por essa crise sem sermos atingidos. Primeiro, crer que quem está em Cristo tem a sua vida e família protegida. A Bíblia diz o seguinte: nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. A tua vida e a tua família estão guardados por Deus. Então, nenhum mal pode nos atingir. Apenas crer que Deus é soberano. Apenas crer que Deus está no controle de todas as coisas. Apenas descansar em Deus. Apenas confiar em Deus. Apenas ter fé em Deus. E a nossa vida e toda a nossa família estará protegida. Essa praga não vai te alcançar. Essa praga não vai alcançar a tua família. Esse vírus não vai te alcançar. Esse vírus não vai alcançar a tua família, porque nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. A Bíblia diz que aquele que de Deus é gerado não vive na prática do pecado e o maligno não lhe toca. Você está guardado por Deus. O selo do Espírito Santo é sobre a tua vida. O sangue de Jesus é sobre a tua vida, é sobre a tua casa, é sobre a tua família. Esse vírus não vai te alcançar e não vai alcançar a tua família. Creia, descansa em Deus, confia, não murmura, apenas glorifique a Deus. Faça como Paulo, porque eu me glorio nas tribulações. O segundo conselho que eu quero dizer aqui é ler a palavra de Deus diariamente para termos a nossa fé fortalecida. É como eu falei, é tempo de buscar a Deus. É tempo de se voltar para Deus. Se tem uma coisa que pode te fortalecer, é a palavra. A palavra de Deus é um alimento para a vida do cristão. A palavra de Deus é um alimento para o servo do Senhor. Ninguém consegue sobreviver sem a leitura da palavra. A Bíblia não é feita para ficar em cima de um móvel, aberta no Salmo 91. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista falou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista falou: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. A palavra de Deus é para estar no nosso coração. A palavra de Deus é para estar na nossa vida. A palavra de Deus é para estar dentro de nós, e para isso você tem que ler a palavra, você tem que mergulhar na palavra, você tem que meditar na palavra. Pare de gastar o seu tempo com aquilo que não te edifica, pare de gastar o seu tempo com aquilo que não abençoa a tua vida. Ganhe o seu tempo mergulhando na palavra de Deus, se enchendo da palavra de Deus, fortalecendo o teu corpo, fortalecendo o teu espírito, fortalecendo a tua alma. Porque quando a gente está cheio da palavra de Deus, quando o nosso espírito está edificado, quando a nossa alma está edificada, a nossa vida física está abençoada, porque o nosso psicológico está bom, estamos livres de todo medo, de toda angústia, de toda depressão, de todo desespero. Então vá para a palavra, leia a palavra, busque a palavra, mergulhe na palavra e você terá a sua fé fortalecida e nada vai te abalar, nenhum mal te sucederá. O terceiro conselho é orar e jejuar.
pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa nação e pelas nossas nações. Vamos jejuar, irmãos. Vamos orar. Vamos orar pela nossa vida. Vamos orar pela nossa casa. Vamos orar pela nossa família. Vamos orar pelo Brasil. Vamos orar pelas nações. Vamos orar. Vamos jejuar. Vamos apregoar um jejum para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso Brasil e para as nações. Todas as vezes que o povo se cobria de pano de saco, jejuava e orava, Deus aplacava a sua ira sobre o povo. Está na hora da gente orar, da gente jejuar, da gente clamar pela nossa vida, pela nossa casa, pelo Brasil, pela nossa nação e pelas nações. Quantos estão aí fora morrendo? Quantos estão aí fora desesperados? Quantos estão morrendo pelas nações? Nós não podemos pensar só na gente. A gente tem que orar pelos que estão sofrendo, pelos que estão completamente desesperados, sem saber o que fazer. Vamos orar, igreja. Vamos orar pelos nossos irmãos. Vamos orar pela nossa casa. Vamos orar pela nossa vida. Vamos orar pela nossa nação. Vamos orar pelas nações e a glória de Deus virá sobre nós. A glória de Deus virá sobre a nação. A glória de Deus virá sobre as nações. A ira de Deus será aplacada. E nós veremos a glória de Deus. Porque Deus quer nos voltar para Ele. Deus está permitindo a crise para que nos rendemos a Ele. Para que busquemos a Ele. Para que Ele venha e venha sobre nós. E possamos estar diante dEle rendidos com os nossos corações completamente voltados para Ele. Então, ore, jejue pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelo Brasil e pelas nações, porque Deus quer manifestar a sua glória. E todas as vezes que a gente ora, que a gente jejua, que a gente se humilha diante de Deus, Deus recebe o nosso clamor, Deus recebe o nosso jejum, Deus recebe a nossa oração, Deus recebe o nosso pedido de misericórdia, de clemência e de piedade. Ele aplaca a sua ira e derrama sobre nós a sua glória. Para terminar, profetizar vida diante do decreto de morte. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, profetiza a vida diante do decreto de morte. Deus pega o profeta Ezequiel e coloca ele diante de um vale de ossos sequíssimos. Não foi o diabo que colocou o profeta Ezequiel lá. Quem colocou o profeta Ezequiel lá foi o próprio Deus. E aquele vale de ossos sequíssimos mostrava o estado espiritual de Israel. Israel estava completamente longe de Deus. Judá e Jerusalém estavam completamente diante de Deus. Estavam mortos espiritualmente. E Deus mostra isso para Ezequiel. Olha, Ezequiel, como é que está o estado de Israel. Olha como é que está o estado de Jerusalém. Olha como é que está o estado espiritual de Judá. E quando Deus coloca Ezequiel nesse vale de ossos sequíssimos, Deus dá uma ordem para ele. Ezequiel, profetiza. Está na hora da gente cumprir a ordem de Deus. Em vez de olhar para o caos e se desesperar, mas cumprir a ordem de Deus, profetizar vida diante do decreto de morte, profetizar vida diante do vale de ossos secos. Então, em nome do Senhor Jesus, pegue a sua fé, pegue toda a sua fé e fala vida, profetiza vida, repreende a morte, repreende o espírito de morte, repreende o caos e diz assim: assim diz o Senhor, haja vida ao invés da morte, haja vitória ao invés da derrota, haja luz ao invés de trevas. Pega a sua fé e profetiza. Profetiza vitória, profetiza vida, que Deus vai pegar esse vale de ossos secos e vai transformar num grande exército extremo, como diz a palavra de Deus. A ordem de Deus para Ezequiel é: profetiza, e ele profetiza como Deus o ordenara. Porque na vida, irmãos, a gente tem que entender o seguinte: a nossa vida tem que estar totalmente em obediência à palavra de Deus. Nós temos que ler e mergulhar na palavra de Deus, mas ler para praticar.
Porque o milagre só acontece, a vitória só vem quando a gente está disposto a obedecer a Deus e obedecer a sua palavra. Então, diante do decreto de morte, diante do vale de ossos sequíssimos, faça como Deus mandou. Profetiza a vitória. Profetiza como Deus ordenou. Esteja sempre disposto a obedecer a Deus e a sua palavra. Porque tudo isso vai passar. Essa crise vai acabar. E nós veremos a glória de Deus. Tudo vai voltar ao normal, mas muito melhor do que um dia foi. Porque a nação se humilhou diante de Deus. As nações se humilharam diante de Deus. Pediram perdão pelos seus pecados. Se converteram dos seus maus caminhos. E Deus derramou a sua glória e aplacou a sua ira. E aplacou a sua ira. Posso orar pela tua vida agora? Em nome de Jesus? Vamos orar? Quero convidar você a fechar os seus olhos agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos. Dizemos que a Ti, Senhor, seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, e tem realizado em nossas vidas, e já te agradecemos, meu Pai, por absolutamente tudo que o Senhor vai fazer. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelos nossos delitos, pelas nossas iniquidades, por todo pensamento, ato ou palavra que erramos, Senhor, que pecamos, nos perdoa. Nesse momento, meu Pai, eu quero abençoar a vida da pessoa que está assistindo esse vídeo. Eu quero abençoar, Senhor, a minha nação. Eu quero abençoar o Brasil. Eu quero abençoar as nações. Senhor, nesse momento, ó Pai, eu quero profetizar que essa crise já está chegando ao fim. Essa crise do coronavírus, em nome do Senhor Jesus, já está chegando ao fim. Senhor, em nome do Senhor Jesus, repreende, ó Pai, o espírito de morte que ronda sobre o Brasil, que ronda sobre as nações. Lança por terra, Senhor, todo o mal. Lança por terra, Senhor, meu Deus, meu Pai, toda a ação desse vírus maldito, maligno. Lança por terra em nome de Jesus. Que a gente possa, Senhor, meu Deus, ver a Tua glória se manifestando sobre nós, a Tua glória se manifestando sobre a nossa nação, a Tua glória se manifestando sobre as nações. Senhor, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, nos socorre, meu Pai. Repreende toda ação desse vírus, que não haja mais casos, ó Pai, de pessoas sendo contaminadas, que não haja mais casos de pessoas morrendo por causa desse vírus. Senhor, meu Deus, meu Pai, que as notícias que a gente possa escutar sejam boas notícias. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, aquele que está assistindo esse vídeo, meu Pai, está, Senhor, meu Deus, meu Pai, com medo, está, Senhor, desesperado, está com pânico, Senhor, que o Senhor possa nesse momento arrancar do coração dessa pessoa todo medo, todo desespero, todo pânico, Senhor. Deus amado, traga paz a esse coração, traga refrigério a essa alma. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus toda ação do maligno contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa nação e contra as nações. O Senhor é maior, o Senhor está no controle de tudo, o Senhor tem o controle de tudo. E, Senhor, nós cremos, meu Pai, que essa crise já está passando. Ao contrário do que a gente ouve, Senhor, meu Deus, meu Pai, ela já está chegando ao final, porque a Tua misericórdia é sobre as nossas vidas, a Tua compaixão é sobre nossas vidas, sobre, ó Pai, as nações e a nação, que nesse momento nos rendemos diante de Ti e pedimos a Tua misericórdia. Assim oramos, meu Pai. Senhor, eu creio, Senhor, eu creio em milagres. Eu creio que o Senhor pode mudar tudo de uma hora para outra. E eu creio, Senhor, que essa crise já está acabando e a Tua glória está nascendo sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.